Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal Piche Sofia. O nosso episódio de hoje é sobre quedas e poluições. Na gnose, fala-se que a energia sexual é volátil, ou seja, ela sobe ou desce. E acredito que isso esteja atrelado ao tema das quedas e poluições. Você poderia explicar melhor sobre isso? Sim, Amanda, bem-vindo a todos os estudantes. Esse é um tema de extrema importância nós debatermos aqui, porque viemos anteriormente falando sobre as recomendações acerca da magia sexual, da transmutação. E, principalmente para quem está no início de um trabalho com a magia sexual, em algum momento vai se deparar com essas quedas, justamente porque está fazendo toda uma mudança interna no que concerne ao direcionamento dessa energia. Porque antes ela ia para baixo e para fora, no sentido do orgasmo, desses espasmos sexuais, e agora o estudante vai percebendo a importância da manutenção, sublimação e transmutação dessa energia para dentro e para cima na sua coluna vertebral, que nós vamos estudar mais à frente melhor a questão da anatomia. Mas claro, conforme até foi mencionado anteriormente, você trouxe muito bem, essa energia ela é volátil. Vai subir conforme é transmutada, ou ela vai descer se ela não é transmutada, e também quando o estudante, ele por alguns motivos, acaba perdendo essa energia, que daí é o que a gente menciona como essas quedas. Então, essas quedas, a gente pode explorar vários exemplos, mas os principais, até falando das poluições, é quando o estudante, tanto o homem quanto a mulher, ao longo da noite, durante os sonhos, por não estarem atentos e observadores ao longo do dia, das imagens que vêm dos pensamentos que perpassam pela mente, das cenas que se criam, à noite, esses pensamentos, com a finalidade de usurpar essa energia, criam efígies. O que são essas efígies? Criam imagens. Essas imagens, até em estudos mais profundos, a gente chama de sucubus ou incubus, vêm para usurpar. E aí a pessoa acaba tendo um orgasmo mesmo dormindo, porque dentro dos sonhos tem uma questão sexual. E isso é muito importante porque nós vamos ver a relação muito grande que existe entre a mente e o corpo, entre os pensamentos e o corpo. Porque a pessoa fisicamente está, o corpo ali, ela está dormindo, mas os pensamentos em intensa interação fazem com que se provoque essa queda através da poluição. Além disso, podem ocorrer quedas durante o ato sexual em si, né? Que a pessoa também, por uma não observação ao longo do ato da transmutação sexual, deixa-se levar por pensamentos. E algumas vezes nem estão atrelados a cenas luxuriosas, mas o próprio fato dela começar a pensar, desviar o foco da magia sexual em si, da transmutação, é o suficiente para que se tenha essa queda. E aí tem outros exemplos, mas para contextualizar para o estudante o que seriam essas quedas, essas poluições para início de conversa. Isso, e até a gente trouxe, né, que isso de qualquer forma vai ocorrer para aquele principiante ou quem está vindo até um tempo determinado vai ter quedas, né, vai ter poluições, porque o nosso sistema está acostumado a fazer, como o Lincoln falou, trazer essa energia para baixo e fazer com que a gente tenha o derrame. Então é dessa forma que está a natureza do nosso corpo físico acostumado a se fazer. Quando está na transmutação, ele muda. Aí você vai ter esse excedente de energia. E esse estoque de energia vai ficar ali retido. E quando o pensamento vem, ele usufrui também, por isso a importância do primeiro fator de estar eliminando, né, esses pensamentos, porque eles vão beber dessa fonte também. E no caso, como você está retendo quando o consciente está, no fato, quando você pensa, quando você dorme, quando você sonha, essas quedas podem vir a acontecer, porque o ego, ele está ali, o eu, o agregado psíquico, ou seja,
da forma que a gente entende, ele está olhando esse alimento como lobos famintos, né? Vendo o alimento, ao menor descuido, eles vão roubar essa energia, que são essas quedas. Então, dentro do pensamento aqui, a toda hora que a gente pensa, já está sendo saqueado de alguma forma durante o dia. No ato sexual não é diferente, e ainda é mais propício porque você está mexendo com essa energia, você está com fogo, você está com toda essa questão aflorada. Por isso, essas quedas podem acontecer. E até ter o controle de tudo isso, né? A gente falou das recomendações até, da carne suína e outras coisas, porque isso também influencia. Então, dentro desse caminho ali, vai se subir, vai ter queda, vai vir. O importante é não desanimar, o importante é seguir em frente, né? Se caiu, levanta e segue. Esse é o propósito maior, né, de se fazer esse trabalho. Então, dentro de quedas, como o Lincoln falou, são várias que vão acontecer durante até o próprio ato, porque no ato o pensamento está aflorado. Por isso a importância de homem e mulher estar conectados, do ambiente estar equilibrado, porque isso tudo evita muitas quedas que, né, a gente pode cessar antes mesmo do que aconteça. E dentro dos sonhos, poluição, tudo isso é a questão de estar presente aqui, focado em autoobservação e eliminando cada vez que vem um pensamento morboso, luxurioso, ou como o Link falou das imagens que vem trazendo essas esfinges, e você já ir cortando. Porque se você dá trela, ele vai enchendo o teu subconsciente de imagens e depois, quando ele está no ato, ele vai buscar essas imagens para que use essa energia dessa forma que ele está acostumado. Inclusive, é importante aqui também a gente trazer para o estudante, né, para quem nos acompanha aqui, que, até como já foi falado, né, pelo Sidney, de que isso, de momento, vou começar hoje a fazer transmutação. Então, tem todo um processo aí por detrás disso, né? E as pessoas, geralmente, elas têm, né, aquela necessidade de um imediatismo, ou seja, eu já vou conseguir transmutar. E não, isso não vai acontecer. E por quê? Porque a gente está vindo fazendo a coisa errada há muito tempo. Então, de repente, eu vou mudar o curso do rio. Olha, você não vai mais descer agora, você vai subir. Então, tem toda uma construção aí a se fazer. E durante essa construção, claro, a gente vai construindo, vamos dizer assim, esse dique aí, né, para fazer essa retenção, para se fazer essa transmutação. E, é claro, os pensamentos, né, esses pensamentos desejosos aí dentro da nossa mente, eles vão fazer de tudo para fazer com que esse dique, ele se rompa. Porque ele não quer isso, porque isso vai fazer com que pensamento, né, principalmente esse desejo, ele morra. Por quê? Porque eu vou trabalhar com essa parte psíquica, essa parte mental que me faz degenerar, ele morra. Então, essa morte dele é essa própria transmutação. Então, até vou colocar como experiência minha mesmo, onde, quando eu comecei a estudar gnose, as pessoas até falavam assim, olha, essa questão da transmutação você tem que deixar lá para frente, porque é uma coisa assim que tem que já ter uma maturidade para lidar. E concordo, porque é uma coisa assim que não é brincadeira, é uma coisa séria, tanto que, né, como nós citamos em outros episódios, era uma coisa e é ainda de certa forma velada, e onde, né, se construíam reis, pessoas sábias. Então os grandes líderes aí, eles tinham de alguma forma um conhecimento aí dentro dessa alquimia sexual. E essa maturidade, né, como eu falei, ela não vai chegar assim do nada, né, como as pessoas que até me falavam assim, pensavam na época. E eu, né, dentro desse caminho, analisei aquela fala assim de esperar para fazer transmutação. Eu falei, não, posso ir treinando. Então, assim como nós somos crianças e nós temos os nossos esfíncteres lá, que eles não estão preparados para reter, né, tanto, né, na parte de fazer o defecar quanto de urinar, e a gente vai fazendo com que esses esfíncteres ali, eles sejam reforçados. Então, essa parte da transmutação, de aprender a lidar com essa energia, também tem que ser
trabalhado. Então, com o tempo, a gente vai conseguindo. Então, conforme vamos passando os anos e essa prática, a gente vai percebendo que isso é possível. E aí, essa energia, ela é tão somente usada aí realmente para transmutação. É interessante que a gente falou das energias, ou da síntese também, é como a gente vê uma usina hidrelétrica, né? Ela precisa reter toda, estancar essa energia, essa água, para depois fazer essa geração. Mas para isso precisa preparar toda uma estrutura e isso leva tempo. E depois, com o controle disso, ele consegue fazer essa geração. Dentro de nós é da mesma forma, similar, que é uma réplica. Só precisamos canalizar elas, estancar, ter energia para suportar, né, esses vertedouros e tudo, e fazer com que essa energia mova e suba, fazendo essa transição através da coluna. Como o Link falou, a gente vai até falar em outros episódios sobre, né, onde vai entrar mais sobre esses canais e tudo mais da anatomia, né? E dentro disso que o Aracides falou, dessa parte sexual, a gente vem, né, de uma rotina, de um conhecimento que é o propício da natureza e fazer a ejaculação. Então o canal ele está ali, você tem que inverter toda a natureza, tem que remar contra a natura, você tem que remar contra a correnteza. E isso muitas pessoas acham perigoso, né? Até por isso às vezes não querem trabalhar com isso, mas é a única forma de você chegar a uma iluminação, a uma perfeição. Então, quanto antes, claro, respeitando todos os requisitos, você começar, vai ser um caminho que está sendo traçado. Diferente disso, toda a semente que você for jogando fora, esperando, como você falou, 40 anos, ou enfim, é perda de tempo. Então, mais vale você começar o treinamento o quanto antes e preparando todo o organismo para que você chegue a essa maturidade, você já esteja no ápice, já esteja com todo o caminho já traçado, né? E aí fica mais fácil. E o que nos fica claro diante do que foi exposto até agora, que um dos principais fatores para a queda das pessoas que estão trabalhando com a magia sexual é a impaciência. A queda ali da energia, do espasmo, do orgasmo, ela vai ser uma consequência de vários fatores, mas a impaciência puxando à frente disso. Tanto ali até na transmutação, porque é um trabalho que exige paciência, e paciência até da raiz da palavra, de saber sofrer, no sentido de que eu estou buscando algo maior. E a paciência de não ter resultados imediatos, bem como a paciência de que haverão quedas nesse caminho, mas que, como o Sidney muito bem mencionou, ao ter essa queda, rapidamente eu analisar o que fez eu ter essa queda, me levanto e sigo adiante. Porque também existe um ego que ele, ao ter essa queda, ele já começa a falar, ó, isso aí não é para ti. É o que acontece com boa parte dos estudantes que acabam saindo desse caminho do autoconhecimento e ouvem esses pensamentos. Isso aí não é para você, melhor deixar para os outros, enfim, coisas do tipo. Então, a paciência é primordial para que logre êxito nessa jornada. Não só, obviamente, no segundo fator, como nos outros dois. E é fácil cair nesses pensamentos, né? Dizendo, não é pra você, ou porque vem decorrendo várias quedas ali durante o período da transmutação sexual. Só que, como você disse, o importante é levantar, né? E começar de novo. Porque se fosse assim, não teria nenhum objetivo, né? Porque a queda já é um pensamento que ele está resistindo. É esse mesmo pensamento que ele está resistindo porque ele não quer morrer. Com a transmutação sexual aliada ao primeiro, a morte desse ego é inevitável. Então, ele vai buscar das diversas maneiras para não morrer. É um bicho que está sendo acuado no canto, então ele vai atacar. Então, uma das coisas que se fala é desses ataques que acontece, né, nos sonhos ou, enfim, pensamentos que são a mesma coisa para todos os efeitos. Então, a eliminação. Então, lembrando novamente a importância da petição à Mãe Divina desse auxílio para a eliminação desses pensamentos, para dar força para esse trabalho. Inclusive tem uma frase do
do mestre Samael, que ele traz algo relacionado a essas quedas, onde ele diz que não são as quedas ou as derrotas que nos fazem fracassar, e sim a falta de vontade de continuar. Então, né, como a gente pratica autoanálise, a gente percebe que essas pessoas, muitas vezes de fora, que vêm nos orientando, melhor, desorientando nesse sentido, olha, isso é perigoso, você não vai conseguir, não vai dar certo. E eu lembro isso na minha trajetória, onde até, de uma forma assim, científica, não, você não pode fazer isso, você tem que ter o gozo sexual, tem que ejacular, porque isso faz mal para a saúde. E aí o meu pensamento na época, tá, mas se todo mundo faz isso e todo mundo tá nessa mesmice, eu falei, vou fazer algo diferente. E realmente eu percebi que não é daquele jeito. E eu percebia que eram os meus próprios pensamentos dentro da minha mente tentando me burlar nesse sentido, de, olha, né, saia fora, por quê? Porque é o próprio desejo querendo permanecer vivo. Então os próprios médicos, né, orientam, não, a energia sexual ela tem que ser usada. A questão da poluição, eles colocam que a poluição noturna é algo aí que você não tá fazendo sexo, está retendo energia e depois tem que, né, vai acontecer, que é natural. E claro, para a gnose isso é o contrário. Inclusive, né, pessoas já me relataram que, né, olhando para essa questão de transmutação sexual, isso, na fala delas, é humanamente impossível. E aí, né, até em conversas aqui entre nós aqui, nós falamos, olha, realmente, humanamente é impossível. Porque a gente tem que ser humano. O humano, ele é ainda bem instintivo. Então, ele busca o quê? Essa parte instintiva. E só para, antes de eu passar aqui, tem uma pintura, na verdade é um desenho do Da Vinci, onde ele traz algo assim de uma figura, ele faz um desenho de que o esperma está subindo pela coluna. E aí, né, claro, de uma parte científica, nossa, o Da Vinci era louco, porque imagine, o esperma ia subir pela coluna. Hoje, claro, olhando um aspecto aí simbólico da coisa, é essa energia subindo para fazer o quê? Fazer essa concepção aqui, ou seja, transformar esses desejos em consciência. Por isso, até a questão que você falou de ciência, tem esse panorama da ciência acadêmica, mas você foi lá e buscou fazer a ciência, né? Não ficar somente nessa questão teórica e buscar por você mesmo, né? E aí obter esses resultados a partir da sua própria experimentação. Porque a gente fica no que os outros trazem, né, mas não vai experimentar, né? Nem eles mesmos experimentam, né? Às vezes ficam como papagaios transmitindo o que teoricamente viram, mas não fazem um uso. E também me fez lembrar, Horacides, aqui das quedas, né? A gente pode trazer até para o cotidiano, quando a gente veio desde pequeno, quantas quedas tivemos, né? Se ficasse lá parado e deitado. Para andar de bicicleta, eu caí milhares de vezes ali até conseguir ter equilíbrio. Se tivesse caído na primeira e não fosse novamente, não teria aprendido. Não tinha feito ciência, um conhecimento de causa. E não é diferente em todos os quesitos espirituais. Vai ter várias altas e baixas, quedas e tudo mais, mas o importante é seguir em frente. Porque o ego, ele vai querer, numa queda, te desanimar. Ele mesmo, dentro dessa, dando trela para ele vai te engendrando para você ir saindo cada vez mais, porque pensando tá alimentando ele. Aquele que já entende isso, já corta, elimina e vai para frente e não dá ouvidos ao ego. Porque eles, como o Link falou, o fim deles é iminente através do ato sexual, porque eles vão ser sintetizados, né? Perceber isso tudo e a gente seguir sempre em frente. É interessante você trazer isso, porque quando realmente acontece essa queda, a gente fica naquela lamentação, né? Nossa, aconteceu, não poderia ter. Fica se lamentando e realmente, como você trouxe, só tá alimentando mais esse ego, né? Porque realmente é o que ele quer, né? Sugar essa energia, enfim. Então é muito mais fácil para ele ficar nessas lamentações também. Que daí, até durante o ato ali, a gente percebe realmente mais aflorada essas questões dos pensamentos, né? Eles ficam ali todo momento querendo ou não, né? Roubar essa energia para que eles sejam alimentados. Como o Lincoln falou, novamente, traz à tona a Mãe Divina
para que, né, venha trazendo essa eliminação junto. E isso tudo que você está falando é interessante, porque só na prática que você vai conseguir captar isso, porque ninguém vai conseguir passar isso que você está falando sem viver. Então, isso tudo a gente sabe, essa lamentação, a gente sabe o que a gente vem experimentando, a gente vem na prática, a gente teve muitas caídas, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vem vendo todos os egos, todas as questões. Como a Aracides falou, a ciência falando que isso faz mal, daqui a pouco você sente dor no órgão até reparar todo ele. O pensamento veio, falei, aí você não, elimina ele, elimina, vai eliminando, vai vindo que vai fluindo, porque se você ficar identificado com essas coisas, você sabe aonde vai dar. Você está dando ouvido a quem, né? A teu inconsciente, a teus agregados. E isso a gente sabe que é caída certa. E as quedas, então, só para finalizar, as quedas elas são muito importantes porque elas, com o tempo, até que a Sidney falou, elas vão mostrando as falhas. Por que se está repetindo o mesmo erro? Aí a gente, dentro dessa autolapidação, vou mudando. Opa, isso aconteceu errado, isso aconteceu, então dessa forma não dá, dessa forma não dá. E aí a gente vai percebendo que a coisa vai realmente, né, funcionando. E de nada vale eu ficar lá me lamentando por uma queda. Então, tive a queda, opa, o que eu errei? O que está acontecendo? Ah, isso. Então, tá, vou continuar em pauta. Claro, dá o tempo ali, né, necessário para essa energia ser reconstituída e continua. Porque com isso aí a gente vai percebendo aí realmente que são detalhes, coisas assim pequenas, mas que durante o ato ali sexual da realização da transmutação, eles fazem uma diferença muito grande quando a gente percebe. Sim. Você até comentou, Lincoln, sobre esses sonhos, né, que quando a gente está identificado, forma essas efígies, né, em sonhos e acaba tendo essa queda. Mas me veio agora essa questão que nem sempre quando eu sonho eu tenho a queda, mas no sonho eu estou fazendo, né, cometendo essa infração, mas isso já quer dizer também, mesmo não tendo a poluição ali noturna, né, no caso, isso quer dizer também, não quer dizer, né, que não tenha tido uma poluição. Isso também acho importante trazer, né, porque às vezes se encontra ali no sonho, né, fazendo sexo com outras pessoas, por exemplo, mas daí no corpo físico não teve a reação da perda da energia sexual, mas mesmo assim teve ali essa questão, porque daí a gente sempre traz aqui também que você estar casado também nesses outros planos com seus parceiros, né? Então eu acho importante a gente fomentar sobre isso também. Muito bem mencionado, porque é um detalhe. É um detalhe. Até o Aracides Montreal, no episódio anterior, ele mencionou até de uma passagem bíblica, e especificamente é Mateus, capítulo 5, versículo 28, onde Jesus Cristo fala que o próprio fato de você pensar já em uma outra pessoa, você já está cometendo adultério em seu coração. O que é um sonho senão um pensamento? Então, se está havendo, a pessoa pode dizer, não, mas eu só sonhei, isso aí não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Porque o sonho nada mais é do que um retrato daquilo que foi alimentado. É um pensamento que aparece, e aí com o corpo dormindo, ele tem um livre acesso. E volto para o detalhe da pergunta que realmente foi muito boa, porque não necessariamente vai ter a queda dessa energia, dessa questão física, mas por si só já é uma queda a nível de pensamento, que é o princípio de tudo nesse caso. Mas até é bem importante, até o Link colocou e a Amanda, porque você vai ter a questão do pensamento, vai estar fazendo o ato lá, seja com outro, no adultério, enfim, tudo que você está vivenciando lá. Mas a poluição, enfim, ela fisicamente ela ocorre, porque a poluição ela é física. A poluição é que tem um derrame da energia no físico, tridimensional, que aí vibrando através do cordão de prata, ele vai até os órgãos excitados e ele tem o derrame. A mulher o vidro líquido e o homem o esperma, né? Onde vai ter essa eclosão e vai ter essa queda ali, que é chamado essa poluição. Então é fisicamente. Antes até não diria que é uma poluição porque não tem a questão física,
mas é um sinal de que nos ingênuos dos nossos níveis, ali nos níveis do subconsciente está acontecendo, e se você não tomar uma ação, vai acontecer no físico também. Porque daí fica essa relação da poluição ser física mesmo. Entendi. E até, Amanda, só para pegar um pouco disso que o Sidney falou e até do link com relação aos sonhos, porque os sonhos, até a psicanálise coloca dessa forma onde esses pensamentos desejosos, quando nós reprimimos, né, durante o estado de vigília, durante o sonho ele está livre. E esse tá livre quer dizer o quê? Ele tem essa liberdade de agir de uma forma da forma que ele quer. E isso faz com que ele vá correr atrás daquilo que aqui eu reprimi. Então, assim, lá eu cometi o delito. Ah, mas foi no sonho. Mas eu tô alimentando esse pensamento lá no meu sonho, e é claro que aqui ele vai começar a atuar. Então, as pessoas, de uma forma inconsciente, elas se distanciam dessa realidade, achando, foi só um pensamento. Mas quem é o assassino, o ladrão, o estuprador, se não é alguém que criou esse pensamento lá dentro, que ele agora tão simplesmente incorpora e atua. É importante se atentar, né, para todo o assunto que a gente abordou aqui hoje, para que o estudante, né, tenha cautela e não se identifique com esses pensamentos luxuriosos. E por aqui, finalizamos mais esse episódio. Siga a gente nas redes sociais e até breve. Paz Inverencial. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.